Amado Senhor, é muito bom poder cantar louvores, porque é um louvor que não é apenas um cântico, ele brota num coração agraciado, um coração tocado, arrependido, um coração restaurado por essa preciosa graça, esse grande amor que o Senhor tem por nós. Obrigado que também nesse momento, dentro desse espaço de culto, nós podemos separar tempo para ouvir da Tua Palavra, refletir a partir da Tua Palavra a respeito da Tua vontade. Então colocamos em Tuas mãos o Leonir, mas também toda a equipe ministerial que trabalha com as crianças. Inspira-nos, Senhor, para levar esse evangelho que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, aos pequenos lá e a nós aqui. Colocamos-nos diante de Ti e pedindo que o Senhor sensibilize os nossos ouvidos, mas sobretudo o nosso coração, para acolhermos tão importante palavra. Pedimos por Tua bênção no falar e no ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Jacques. Valeu. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês de novo hoje à noite. Foi muito especial estar pela manhã também aqui. Tempo de encontrar pessoas queridas e poder compartilhar a palavra é um privilégio muito grande. E poder estar hoje à noite com vocês da mesma forma o pastor Jackson já falou, sou então pastor Leonir, estou trabalhando em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, desde 2019, eu sou pastor desde 2001, na nossa igreja, ordenado em 2001, e estar conhecendo a Redentor também nesse final de semana é bem especial. Antes de seguir, me permitam ainda apresentar melhor parte de mim, a minha esposa Viviane. Nós somos casados desde 2005, nós temos 2 filhos, o Timóteo, com 12 anos, e o Daniel, com 8 anos, até semana que vem, ele faz 9. Nós temos alegria assim de compartilhar a vida e compartilhar também o ministério. Eu sempre entendo que o ministério é da família, e tê-los juntos assim na jornada tem sido muito especial. Eu de manhã conversei então com a igreja a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos no 2º domingo da Páscoa, 1º domingo depois da Páscoa, que nós acabamos de celebrar, esse tempo da paixão de Cristo, da morte de Jesus, da sua ressurreição, e vivemos então ainda esse tempo dessa boa notícia, da alegria de que Jesus Cristo venceu. Ele vive, Ele reina, Ele governa, Ele é Deus presente através do Espírito Santo hoje, e poder viver isso é de fato muito especial. A cruz é o centro de toda a fé cristã, a cruz é o centro de toda a espiritualidade cristã, e é ao redor dela que a nossa vida precisa se organizar. É através dela que nós vivemos a verdadeira vida e também anunciamos essa verdadeira vida que Ele conquistou para nós na cruz, na sepultura vazia. Ignorar isso, desprezar isso, inviabiliza totalmente a fé cristã. Não há fé cristã sem a mensagem da cruz de Cristo. Eu disse hoje de manhã, os meus meninos têm um brinquedo que eles têm há muito tempo, na época chamava terremoto. Vários blocos de madeira que vão encaixando, vão formando uma torre, e o desafio é agora tirar peça por peça, até que alguém derrube a torre. Tirar a peça, cruz de Cristo, da espiritualidade cristã, faz com que nada mais fique em pé. Nós precisamos ter isso muito claro. A cruz é onde o Filho de Deus pagou o preço do nosso pecado. Pecado como uma realidade, uma condição de seres separados de Deus, de seres que romperam com Deus e que por isso cometem pecados.
A vitória de Jesus na cruz nos dá vitória sobre o pecado, nos reconcilia com Deus e nos dá agora o ministério da reconciliação. Somos chamados a anunciar a mensagem da cruz, somos chamados a anunciar que Cristo vive, somos chamados a sermos assim embaixadores de Cristo. Sim, Cristo vive, Ele venceu, Ele governa, glórias a Deus por isso. Hoje de manhã eu disse que essa verdade nem sempre é tão fácil de crer, nem sempre é tão simples para nós crermos nessa verdade. Para Tomé, um dos discípulos de Jesus, por exemplo, não foi. Depois da ressurreição de Jesus, Cristo ressurreto ainda fica 40 dias com os seus discípulos, tratando de muitas questões que ainda não estavam claras, abrindo o entendimento, a palavra, aqueles acontecimentos. Vários encontros aconteceram, cada um com propósitos bem específicos. Jesus restaurou um, Jesus corrigiu outro, Jesus animou mais um. E nessa manhã, no culto, nós vimos como esse encontro de Jesus com Tomé restaurou a sua vida, como Jesus redimensionou a perspectiva de Tomé. Um homem com dificuldades a crer, em grande parte, dizemos de manhã, por causa do seu pessimismo. Tomé é um homem com um temperamento, com uma personalidade pessimista, que não conseguia imaginar que algo pudesse terminar bem, principalmente em torno da cruz de Cristo. Mas Jesus, com graça, com amor, trata esse homem, o desafia à fé e o restaura. Independente de personalidades, de temperamento, de facilidades ou dificuldades, a fé é possível. E assim terminamos a mensagem de manhã. A fé é possível, os sinais estão aí, a palavra está aí, o Espírito Santo age para gerar fé nos nossos corações. E hoje à noite nós queremos continuar olhando esse mesmo texto do Evangelho de João, que nós olhamos de manhã, focando não mais tanto em Tomé, mas focando na comunidade dos discípulos, que acolhe Tomé quando ele retorna à comunhão. Queremos olhar se aquela comunidade de discípulos de Jesus é acolhedora o suficiente para receber quem se desviou, quem se afastou e que decide estar de volta à comunhão. E o fazemos no desejo de que nós também possamos ser uma comunidade de discípulos promotora de encontros profundos, significativos e transformadores. Então nós queremos ler a partir do versículo 19 de João 20, onde diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Uma pausa aqui. Pela manhã nós falamos que o primeiro equívoco de Tomé, ao lidar com o seu pessimismo em torno da cruz de Cristo, foi se isolar. Vejam, Tomé não estava com os seus discípulos naquele primeiro encontro do Cristo ressurreto com esses homens, com essas mulheres. Tomé se isolou com a sua dor, com a sua frustração, com os seus medos. E a verdade é que no nosso tempo muitos têm se isolado, muitos têm se afastado da comunhão, muitos têm se desigrejado. E o que é pior, muitos assumem um lugar de juiz, um lugar de crítico daqueles que decidem permanecer, daqueles que decidem continuar investindo na comunhão, que continuam crendo que
A comunhão dos discípulos é um lugar de cura, de restauração, de vida. Muitas vezes a igreja falha, a igreja erra, nós veremos isso adiante, mas com Tomé eu aprendo uma coisa: quem se afasta também precisa ter a disposição de voltar. Quem se afasta também precisa estar disposto a fazer o caminho de volta. Ao invés de ficar afastado, esperando os demais discípulos virem ao seu encontro, Tomé retorna para a comunhão dos irmãos. Deixa eu falar um pouco do meu coração com relação a esse assunto. Eu decidi parar de me sentir culpado por estar do lado de dentro. Porque muitas vezes essa é a sensação que a gente tem. Quando alguém se afasta e o diz porque lá é um bando de hipócritas, porque lá é um bando de incoerentes, ok. São pessoas que talvez de forma estabanada estão tentando fazer alguma coisa, estão tentando vivenciar a fé, estão tentando nessa comunhão testemunhar da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Então, quando alguém se desconecta, seja por motivos justificáveis ou não, ele precisa ter a consciência de que ele precisa voltar, ele precisa retornar. Mas deixa eu continuar lendo. Os outros discípulos lhe disseram, versículo 25, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Veja, Tomé voltou. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Pois bem, eu acabei de dizer que quem se afastou precisa voltar. Tomé se afastou da comunhão. Tomé está arrasado, está frustrado, está machucado, numa crise terrível, mas decide voltar. E volta. Mas é fácil dizer que Tomé tem mesmo que voltar à comunhão dos irmãos. É fácil dizer que, de fato, Tomé que se afastou, ele que agora retorne. Mas a pergunta que fica é, os demais discípulos sabem lidar com a volta do Tomé? Será que aquela comunidade de discípulos é uma comunidade que sabe acolhê-lo? Será que é um lugar de restauração? Será que é um lugar de socorro, de ajuda? Ou será que aquela comunidade de discípulos não é um lugar tóxico para aqueles que se afastaram e decidem voltar? Ao abordar essa temática relacionada a esse texto, eu preciso fazer algumas suposições de como algumas coisas podem ter acontecido naquele encontro. Me permitam fazê-la, depois juntos julguemos se faz sentido. Veja, primeira coisa, quando Tomé volta à comunidade dos discípulos, eles dizem, vimos o Senhor.
A pergunta que fica: com que tom essa frase é dita? Nós não sabemos, mas podemos especular. Também a partir de experiências que a gente vê nas igrejas do nosso tempo. Podem ser duas as possibilidades. Uma delas pode ter sido como um personagem de série que certamente muitos de nós assistimos, o Kiko do Chaves. Vimos o Senhor, nós vimos o Senhor e você não viu. Quem não conhece o Kiko? Pode ser que esse tom de voz dos discípulos que agora tem Tomé no seu meio de novo, depois do seu afastamento, falam essa frase, nós vimos o Senhor, para jogar na cara de Tomé aquilo que ele perdeu porque não estava aqui, porque não estava junto. O Kiko convidava o amigo pobre da vila para o seu aniversário, para ter alguém que invejasse os seus presentes. Será que às vezes nós não agimos assim? Nos gabamos das nossas bênçãos, das nossas experiências, das alegrias, não para a honra e glória de Jesus, não para animar o outro a retomar uma jornada com Deus, mas para jogar na cara dos outros as suas perdas. Bem feito, não veio, perdeu. Essa pode ser uma possibilidade de como aqueles discípulos falaram essa frase para o Tomé que volta. A outra possibilidade é: Tomé, nós vimos o Senhor, nós reconhecemos o quanto você nos ajudou na nossa caminhada até aqui, o quanto nós aprendemos contigo, o quanto fomos abençoados enquanto tu estavas conosco, mas nós também reconhecemos o teu sofrimento, a tua dor. Nós sabemos o quanto você amava Jesus, o quanto você andava perto dele e o quanto a morte de Jesus te afetou, te impactou, te desestabilizou. Nós entendemos tudo isso, mas nós temos uma ótima notícia, Tomé. Nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele venceu. Tomé, você não precisa mais ficar assim. Tem diferença? Oh, se tem, né? Então, a primeira postura que a comunidade dos discípulos de Jesus precisa ter é uma postura de acolher com amor. Independente do caráter da pessoa, não importa o que ela tenha feito, não importa para onde foi, por onde andou, nem por que voltou. Importa que voltou e precisa ter uma nova chance. E nós podemos dá-la em nome de Jesus. Um segundo aspecto importante que deve caracterizar uma comunidade de discípulos de Jesus é que ela, no trato com quem volta, fale a verdade em amor. Eu creio que o poder da verdade está na forma como ela é dita. Por isso a Bíblia nos ensina como dizer a verdade. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E o apóstolo João escreve que o amor precisa ser de verdade. Só verdade vira legalismo e opressão. Só amor facilmente vira licenciosidade, vira imoralidade. O saudável equilíbrio entre a verdade e o amor faz com que nós possamos, de fato, devolver esperança para as pessoas. Não podemos usar a verdade para acusar, para ferir, para oprimir. Pelo contrário, precisamos falar a verdade para restaurar, para devolver esperança, para fortalecer, para curar as pessoas. O exemplo: um amigo está em pecado, um amigo se afastou, se desviou.
Você está errado. Você está difamando o nome de Jesus. O diabo pode pesar a mão sobre a tua vida. Isso não pode ficar assim. Eu vou falar com o pastor da igreja. Ou pode ser assim. Vem cá, meu irmão, vamos pensar essa coisa juntos. Pensa bem, isso que você está vivendo, glorifica o nome de Jesus? Pensa no fruto disso na tua vida, na vida da tua família, para a tua igreja. Quando a verdade é dita com legalismo, com ódio, promove morte. Mas quando a verdade é dita temperada com amor, aquecida com graça, produz vida, produz esperança. Tem um pastor que diz que nós podemos ser sinceros ou nós podemos ser sinceristas. Sincerista é aquele que eu falo a verdade mesmo. Vai ter que ouvir. O sincero é aquele que consegue dizer a verdade. A verdade precisa ser dita, mas o faz com amor, com o propósito de restaurar, de devolver esperança. Por fim, uma terceira postura da comunidade de discípulos de Jesus, nesse processo de acolher pessoas que voltam, como Tomé volta para a comunhão nesse contexto, é que ela precisa ouvir com empatia. Além do acolhimento amoroso, além de falar a verdade em amor, é preciso ouvir silenciosa e empaticamente. A gente não percebe os demais discípulos dando uma dura em Tomé, dizendo-lhe umas boas verdades. Talvez não tenha dado tempo, porque Jesus chegou, mas isso não vem ao caso. A questão é que também aqui, nesse contexto de retorno, nós temos duas possibilidades. Quem se afastou volta, e a gente diz, eu não quero saber, agora você senta aqui e me escuta. E aí a gente diz tudo o que a gente acha que tem que ser dito e que a pessoa precisa ouvir. Você não tem vergonha na cara? Olha bem o que você fez. Que péssimo testemunho. O que os outros vão pensar da igreja? Essa é fatal, né? Para livrar a nossa reputação, se humilha o outro. Mas a gente pode chegar para a pessoa e dizer, me conta o que aconteceu. O que te fez ir embora? Por que você voltou? Como é que você está te sentindo? O que nós podemos fazer para te ajudar? Me parece que nesse encontro, narrado aqui em João 20, Tomé pode falar, e a comunidade está disposta a ouvir com empatia. O egoísmo, o individualismo do nosso tempo, a cultura que nos cerca, ela naturalmente já nos empurra para o isolamento. Mas além disso, às vezes nós vivemos frustrações, nós vivemos decepções, nós vivemos situações difíceis da nossa caminhada com Jesus, e normalmente não está relacionado ao que Ele é, ao que Ele faz, a sua palavra, o que Ele prometeu, muito mais com as expectativas que nós lançamos sobre Ele. Mas muitas vezes essas são situações que nos levam a nos afastarmos, a desconectarmos da comunidade dos discípulos. Tomé teve essa experiência. Aqueles homens, aquelas mulheres,
haviam deixado tudo para trás para seguir Jesus, fizeram do seguimento a Jesus o seu projeto de vida. Nos relatos da vocação dos discípulos, nós percebemos alguns deixando o seu pai, deixando a sua família. Nós percebemos outros deixando os seus bens, deixando a sua profissão, a sua carreira profissional, a sua empresa, para seguir Jesus. E de repente, esse é morto, lhes é tirado. A frustração, a decepção, o medo tomam conta e Tomé foge, Tomé se isola, Tomé desconecta. Mas Tomé volta e encontra uma comunidade de discípulos. Eu creio plenamente que quando alguém sofre, como Tomé estava sofrendo, e toma a atitude correta diante dessa comunidade que acolhe, que é empática, que ouve, que compreende, que fala a verdade, mas o faz em amor, que se importa com o desabafo, que se importa com a dor. Jesus se revela no meio deles. Jesus se manifesta no meio da comunidade de discípulos que assim deseja viver. Jesus se manifesta neles. Jesus se manifesta em favor deles. E também o faz através deles daí. O meu desejo, a minha oração é de que também essa comunidade de discípulos que quer viver igreja aqui, ela seja uma comunidade de discípulos que acolha o sofredor, que ame o pecador, que tenha plena consciência de que a cruz nos nivela. A cruz nos nivela como pecadores. Não há um justo sequer, diz a palavra. O apóstolo Paulo diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a cruz também nos nivela como alvos do amor de Deus, como alvos da graça, da misericórdia do Senhor, que quer nos reconciliar com o Pai através da sua cruz. Reconciliados com o Senhor, podemos ser instrumentos dessa reconciliação às pessoas ao nosso redor. Que Deus nos ajude a ser assim igreja acolhedora, igreja que tem compromisso com a verdade, que não negocia princípios e valores do Evangelho, mas que sempre tenha o amor como critério, como juiz, como elo que liga. Que possamos nós, sendo restaurados, nos tornar instrumentos de restauração na vida de outros. Que Deus nos ajude nessa jornada, que Deus se revele a nós, trazendo a sua paz, trazendo a sua graça e misericórdia, e assim nos fazendo instrumentos dessa graça e dessa paz na vida de muitos que ao nosso redor precisam dessa graça, dessa mesma misericórdia, desse mesmo amor e do poder restaurador da cruz e da ressurreição nas suas vidas. Amém. Assim como estamos, vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua graça revelada na cruz de Cristo e pelo teu poder revelado na sepultura vazia. Obrigado porque podemos viver ainda sob essa boa notícia de que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele vive, que Ele reina e que Ele continua derramando da sua paz, da sua graça e misericórdia sobre a vida de pessoas cansadas, sobrecarregadas, machucadas, enfermas, no corpo, na alma, pessoas que estão andando errantes, distantes,
mas que o Senhor está disposto a restaurar, a curar, a devolver a dignidade. Muito obrigado, Senhor, porque assim fizeste conosco já. Obrigado porque Tu continuas nos acolhendo, mas obrigado porque Tu nos fazes parte daqueles que podem ser instrumentos Teus de graça e de misericórdia na vida de outros. Deus querido, que essa mensagem de que Cristo vive, reina e está entre nós, nos impacte de tal forma que não sejamos mais os mesmos, que não vivamos mais para nós mesmos, mas que tenhamos olhos, braços, ouvidos, corações abertos para aqueles que ao nosso redor sofrem. Sim, Senhor, nós sabemos que o Teu chamado não é apenas esperar que outros voltem. Sim, Tu disseste para que nós também saiamos, para que a gente vá, para que a gente faça discípulos, mas que especialmente, Senhor, nos momentos de comunhão nós não estejamos apenas nos importando conosco mesmos, com a nossa bênção, com aquilo que nós podemos receber e conquistar, mas que estejamos muito disponíveis a Te servir, e que o Senhor faça grandes coisas em nós, em nosso favor, mas também através de nós, para que vidas sejam restauradas, que vidas sejam religadas ao Senhor, e que assim possam ter sentido verdadeiro para a sua existência. Assim nós Te pedimos por isso, e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.